Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Vamos receber o nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, que vai trazer a sua palavra, conforme Deus já colocou no seu coração. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom vê-los aqui, meus amados. Tito, capítulo 1, o verso 7, todos nós conhecemos. 7, 8 e 9, que diz, portanto, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si ou de si, apegando-se à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, Deus abençoe. Meus irmãos, pastor, pastora, obreiro, servos do Senhor para esta missão. Vocês se engajaram para fazerem parte da fileira dos cooperadores, dos que nos ajudarão a pastorear o rebanho do Senhor Jesus. E Tito nos traz estas admoestações preciosíssimas para a nossa vida, porque se nós atentarmos a estas verdades, nós poderemos ser realmente bons obreiros. Obreiros que farão a diferença, obreiros que realmente contribuirão para o avanço da obra do Senhor Jesus, que serão vasos úteis, capazes de fazer ou cumprir melhor a missão que receberam do Senhor. Primeiro, irrepreensíveis. Irrepreensíveis não quer dizer que não tenham falhas, mas são aqueles que se moldam, se cuidam, se policiam, vigiam, estão alertas, para não deixar motivo de escândalo, motivo de que alguém os possa acusar de atos, de palavras, de ação, de modo de vida, de modo de ser, de tratar. Então, irrepreensível, aquele que se policia, que se cuida, para, da melhor forma possível, ser útil nas mãos de Deus. Ser vaso de honra nas mãos de Deus. Deus não quer obreiros que ele precisa estar escorando, corrigindo, perdoando toda hora. Deus quer obreiros que sejam obreiros colocados sobre o altar, com vidas consagradas ao Senhor. E, em segundo lugar, despenseiros de Deus. Despenseiro, aquele que está junto à despensa. Os mais novos aqui não sabem disso, ou quem sabe ouviram falar, mas antigamente tinha dispensa. Aliás, eu tenho lá na casa que eu moro, eu fiz uma dispensa lá embaixo,
para guardar os mantimentos. Como tem uma escada, então nós, na hora da compra, é mais fácil deixar ali embaixo. Depois a gente só pega o que é necessário, só vai levando o que é necessário. Mas está ali no armário. Bom, despenseiro de Deus é isto. É pegar da despensa de Deus. Pegar de Deus para entregar ao povo. Portanto, o obreiro é aquele que busca de Deus a palavra, busca de Deus a graça, a sabedoria, para poder realizar o trabalho. Porque você em si mesmo não tem. Por mais capazes que sejamos, nós não somos capazes diante da grande tarefa que nos é confiada, da responsabilidade que nos é confiada. Por mais que tenhamos conhecimento, por mais que possamos estudar e nos preparar, nós ficamos sempre aquém da missão que nos foi entregue. Ela é muito sublime, é muito especial. Trata-se da obra de Deus, da obra que Deus confiou a nós, da obra que o Senhor nos entregou para fazer. Nos aceitou como ministros seus para realizarmos o seu trabalho, de maneiras que você vai precisar sempre, constantemente, depender de Deus, buscar em Deus, estar na despensa de Deus, porque desta maneira você vai ser verdadeiramente servo, verdadeiramente útil ao Senhor. E aí não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, de torpe ganância, de maneiras que nós precisamos ter na nossa vida qualidades que glorificam a Deus. Os nossos frutos, ou os frutos que produzimos, precisam ser frutos que agradam ao Senhor, que abençoam as pessoas. Ora, já pensou um pastor arrogante, irascível, violento, cobiçoso? Já pensou um obreiro com esse coração, com esse espírito? Ele é mais servo do diabo do que de Deus. Ele atrapalha mais do que ajuda. Aliás, não ajuda nada, só atrapalha. É pedra de tropeço. Portanto, isso não pode estar em nós. Isso não pode fazer parte da nossa vida como obreiros do Senhor Jesus. Pelo contrário, nós precisamos produzir frutos que glorificam o Senhor, que abençoam as pessoas. E aí diz hospitaleiro, amigo do bem. O hospitaleiro é aquele que tem o coração aberto para receber todos. Não tem acepção de pessoas. Não tem favoritismo. Eu me agrado mais desse grupinho, ou daquele grupinho. Não. Nós somos pastores de todos. Nós somos pastores de ovelha e pastores de bode também. Porque tem bode no meio das ovelhas. Tem aqueles que murmuram de nós. Tem aqueles que procuram nos atrapalhar. Mas esse hospitaleiro, isso fala de receber em casa, de abrir as portas da sua casa. Aqui, no ministério, está falando de termos o coração aberto para receber a todos, para tratar a todos, para carregar a ovelha nas costas ou no regaço, para ajudarmos aos fracos, para estendermos as mãos àqueles que até mesmo trazem problemas para nós. Que o seu coração de obreiro possa ser um coração hospitaleiro. Hospitaleiro. E ainda diz, amigo do bem, amigo das coisas certas. Nós não temos dois pesos, duas medidas. Nós temos a verdade, andamos pela verdade, pregamos a verdade, vivemos a verdade. A palavra de Deus é o nosso guia, o nosso lema, é a nossa direção.
A nossa palavra é sim, sim, não, não. Quando precisarmos tratar com as coisas erradas, nós tratamos. Quando precisar corrigir, nós corrigimos. Quando precisar abençoar, nós abençoamos. Amigo do bem, das coisas certas, das coisas corretas, das coisas que a Bíblia nos mostra como deve ser, como devemos agir. Amigo do bem. Tem aquele que é amigo das coisas erradas, ou seja, ele faz vista grossa às coisas erradas, passa pano por cima. Nós estamos vivendo no nosso Brasil esse momento de passar pano às coisas que a gente vê que estão totalmente fora, totalmente erradas. São noticiadas como normais, como coisas do dia a dia. O crente não. O crente anda na luz. O crente anda pela palavra. O obreiro anda pela verdade. E é a verdade que nos corrige, é a verdade que nos estrutura, é a verdade que nos dá estabilidade para sermos homens de Deus. Amigos do bem. Amigos do bem. Sóbrio é equilibrado, ter equilíbrio, ter bom senso, não anda agitado pelo vento, conforme o vento, conforme o momento, conforme a onda, conforme o que está acontecendo, então ele se inclina. Não, nós somos firmes, estamos na rocha, somos obreiros do Senhor, com firmeza. Pode soprar o que soprar, pode acontecer o que acontecer, nós ficamos sempre no mesmo lugar, na mesma posição de servos do Senhor, sóbrios, capazes de ter equilíbrio, justo. E aqui, meus irmãos, é uma das qualidades indispensável, porque Deus aborrece a injustiça. Deus é juiz da injustiça, das coisas injustas. Nós não podemos ceder um milímetro naquilo que é verdade, naquilo que está certo, justo. Nem para um lado, nem para o outro, mas justo. Aos justos tem da parte do Senhor a aprovação. Quando você é justo, mesmo que alguém fique um pouco ferido, um pouco ressentido pela sua firmeza, pela sua maneira de colocar as coisas, mas se você é justo, lá na frente ele vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, meu irmão, porque você foi justo. Você não cedeu, você não se deixou levar pelas circunstâncias, ou pelo que aparentemente mostrava ser. Você foi pela justiça, justo, piedoso. E aí eu encerro com esta palavra: dominando a si próprio. Diga assim: dominar a mim mesmo. Porque dominar os outros é fácil. Quer dizer, não está tão fácil também, né? Mas é o que nós desejamos, de dominar. Principalmente os meninos aí querem determinar lá na casa. Quando casaram, até os primeiros dias, até tentaram. Hoje tentam, mas não consegue nada, né? Ela que domina mesmo e acabou. Mas nós não estamos falando desse tipo de domínio. Nós estamos falando do tipo de domínio das emoções, dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos, da alma. Porque nós somos obreiros. Diga comigo: eu sou um chamado de Deus. Eu sou obreiro do Senhor. Eu sou servo do Senhor. Ok. Mas você é homem também. Você tem sentimentos, você tem desejos, tem ambições,
Os seus olhos estão aí para você ver as coisas. Aí estão os seus ouvidos para você ouvir. Aí estão os seus lábios para você falar. De maneiras que você, como ser humano, tem suas emoções, seus desejos, seus sentimentos, suas atrações, sua inclinação. De maneiras que isso está em nós. Faz parte de nós. Faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso DNA. Alguns são mais inclinados para isto ou para aquilo. Enfim, cada um tem um pouco mais de inclinação e de desejos. Todos nós os temos. Mas o Espírito Santo nos chama a ter domínio de nós mesmos. Eu gosto de ilustrar isso com duas cadeiras, né? Boto uma cadeira e me sento na outra. E ponho na minha frente eu. Eu me sento na cadeira da frente. E eu entro em julgamento comigo, em juízo, em questionamento. Como é que tu estás, Ezequiel? Como é que está as tuas inclinações? Como é que está a tua língua? Tu está guardando ela? Tu está dominando ela? A tua língua está sobre o teu controle, as tuas regras, as tuas rédeas, né, Mansória? Tu está conseguindo frear a tua língua ou ela está solta? Ela está sem domínio. Como é que está a tua mente? Fala para mim aqui, meu filho. Aqui. É nós dois aqui. É só nós dois. Eu, Ezequiel, com você. O verdadeiro Ezequiel. Porque o que vocês veem aqui é a casca. É a casa. É o invólucro. O verdadeiro Ezequiel está aqui dentro. O Ezequiel que vai para o céu. Eu estou indo para lá, eu quero chegar lá. É o que está aqui dentro. É este o verdadeiro. É este que será julgado no tribunal de Cristo. É este que vai ter que prestar conta do que recebeu do Senhor, da missão que recebeu do Senhor. Não é este que vocês veem aqui. Isto é mortal, isto é corpo, isso vai para a sepultura, isso vai virar pó. Então eu coloco ele lá na frente e começo o julgamento. É por isso que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Domínio. E aí descubra entre você e você, entre você e o seu eu, descubra quais os pontos que você não está dominando. E deu um veredito, ou língua murmuradora, língua solta, língua fofoqueira. Eu quero dizer para ti que de hoje em diante eu vou te botar na rédea, eu vou te botar no controle. Ou mente que é propense às coisas erradas, aos desejos carnais. Fique sabendo que eu vou entrar em juízo contigo e nós vamos resolver esta questão. Tu não pode mais ter domínio, tu não vai mais mandar na minha vida. Domínio de si mesmo. E quem tem que dominar é você, não é o Espírito Santo. Não adianta pedir para ele dominar. Ele vai te dar graça, ele vai fortalecer o teu coração, ele quer encher a tua vida, mas ele te enche e você pode sair de um culto com muita graça, renovado. Deus falou, você subiu às alturas espirituais. Ali na rua, se a língua não estiver na rédea, começa a murmurar, já na rua.
5 minutos depois do culto. 1 minuto depois do culto. Ou a tua mente. De maneiras que não é o Espírito Santo, não é Jesus que vai dominar a tua mente, é você que domina a si mesmo e diz: doravante, nós vamos andar por este caminho, sem nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, nós vamos reto em direção ao alvo que nos foi proposto. Que Deus te abençoe. Que você seja verdadeiramente obreiro. Que quando eu impor as mãos sobre você e lhe transferir a autoridade ministerial, porque no momento em que você dobrar os seus joelhos ali, naquele dia que está marcado, que é o dia 25 de outubro, no momento em que eu colocar como ministro de Deus, como pastor desta igreja, no momento em que eu colocar a mão sobre você, eu estou transferindo autoridade espiritual sobre a sua vida para o exercício do ministério. É chancelado no céu, é assinado no céu esta autorização. E você, como obreiro, vai lá ungir, orar, colocar as mãos sobre os enfermos, pregar a palavra sobre a autoridade ministerial. É por isso que Paulo diz: não coloqueis a mão precipitadamente, porque este ato é ato de transferência de autoridade ministerial. Aí, eu tenho dito nessas reuniões, se você não está preparado, cai fora. Não deixe eu colocar a mão sobre você. Não deixe eu orar por você no ministério. Não faça isso. Não traga esta maldição para a sua vida. Você está ouvindo? Quantos estão me ouvindo aqui nesta noite? Não faça isto. Porque é muito responsável, é uma responsabilidade muito grande que você assume sobre os seus ombros. E aí vem a Bíblia dizer para mim e para ti: maior será a cobrança de quem é dado, de quem é muito dado. Que Deus te abençoe. Eu creio que não ficou ninguém com medo aqui, porque todos estão dizendo: estou aqui, pastor, para minha vida no altar de Deus, para servir ao Senhor. Que Deus abençoe o obreiro e as finanças. Aleluia. Queridos, a vida financeira de um obreiro, ela é um dos pilares que sustenta a sua credibilidade. Um servo de Deus, ele pode ser até eloquente na pregação, fervoroso na oração, ativo na obra do Senhor, mas se ele não tiver equilíbrio financeiro, o seu ministério fica manchado por críticas, escândalos e fracasso familiar. A Bíblia não esconde que o dinheiro faz parte e é essencial para as nossas vidas. Existem mais de 2.000 referências na Bíblia sobre dinheiro. E a Bíblia diz também, 1 Timóteo, capítulo 6 e 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Então, por isso que é importante estudar sobre finanças. E finanças é algo muito importante na vida do obreiro. O dinheiro não como senhor, mas como servo nosso. O obreiro, ele precisa entender que o meio de sobrevivência e serviço nunca vem de si mesmo, mas vem de Deus. Quando o dinheiro se torna o objetivo principal da nossa vida, a nossa espiritualidade esfria, a nossa fé enfraquece e o nosso ministério se contamina.
O pastor falou aqui da cobiça, pastor Ezequiel. A cobiça, né? O 1 Pedro, Pedro admite isso, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte e ganância, mas de boa vontade. Então, queridos, a ganância é algo que contamina a vida das pessoas. Todo mundo tem desejo, né? Quem é que não tem desejo de morar numa casa melhor? Quem é que não tem desejo de andar num carro melhor? Eu moro ali no Semiro, né? Não sei se alguém sabe onde é que eu moro ali, mas eu moro no Semiro Martins. E o Semiro Martins, tem alguém que mora no Semiro aí também? Ó, tá aqui os companheiros. O Semiro Martins, não é fácil o cheiro lá, né, meu irmão? Tem um cheiro que vem lá da Lagoa da Kazan, que não é fácil. Eu poderia tentar alugar um apartamento no Cobração? Até poderia, só que eu não ia conseguir sustentar, né? Minha casa é no Semiro, tem que ficar lá orando, né, irmão? Para que um dia aquela lagoa se esvazie, né? Porque o Semiro, né, o nosso bairro ali, parece que as pragas do Egito ficaram tudo lá. É mosca, é mosquito, é barata, é rato, né? Quem mora lá sabe disso. Agora eu arrumei um gato para me livrar dos camundongos, que eu não aguentava mais, né? Então, mas a gente faz de acordo. Eu tenho desejo de um dia, quem sabe, melhorar a minha casa, de aquele cheiro acabar, tenho, mas a gente vai conforme, né, as nossas forças e também recursos. Então é muito fácil, tem muita gente que por causa da ganância, hoje, antigamente não tinha rede social, né? A gente quase não sabia da vida dos outros. Hoje todo mundo coloca lá na rede social, e às vezes a gente vê lá a pessoa viajando para um lado, viajando para o outro, e batendo foto nisso, e a gente diz, meu Deus, eu sou um miserável mesmo, não consigo sair, estou toda a vida num pindaíba, parece que as coisas não dão certo para mim. Meu irmão, não fique frustrado por esse tipo de coisa. Deus vai abençoar a tua vida na hora certa. Deus vai abrir a porta. O caminho para que Deus nos abençoe é a fidelidade a Ele. Então o ministério, o serviço na obra do Senhor é algo voluntário, é algo que nós dedicamos ao Senhor, não é algo rentável. Se fosse rentável, o pastor ia procurar outra coisa para fazer, ia procurar hoje em dia eu às vezes vou contratar pedreiro para a igreja. Eu acho uma profissão extraordinária, mas está difícil para pagar um pedreiro hoje. Fui fazer um orçamento lá no Zenaide para nós fazer um serviço lá, 40 mil reais. Chegou um orçamento lá da congregação de Zenaide. Eu disse, Jesus amado, isso que é só para tirar a umidade. Meu Deus, E às vezes eu disse, pô, Jesus, por que eu não sei pegar numa colher de pedreiro? Não tenho mãe. Já até tentei, mas não deu certo. Mas a verdade é que nós temos que ter objetivos na vida, mas não podemos ser gananciosos. Hoje, meus irmãos, existe muita propaganda que enche os nossos olhos, Você vê uma propaganda aí, o Jonathan tem uma agência de propaganda. A agência de propaganda, existe um curso, que dá para quem faz propaganda e designers, e que mostra, se você quer atingir determinada pessoa, você vai usar a fonte tal, a cor tal, o jeito tal de fazer a propaganda para que atraia a pessoa. A gente vê uma propaganda de carro aí que bobear, corre até uma lágrima dos olhos, Vê uma propaganda de um financiamento de uma casa e diz, meu Deus, acabaram meus problemas. Que nada, às vezes só começou. Eu já escutei testemunho de pessoas dizendo, eu entrei numa concessionária de carro sem R$1, cheguei lá e saí com uma Bíblia dizendo, Deus me abençoou. Não te abençoou nada, rapaz, não foi Deus. Como é que Deus vai te enviar num buraco, numa dívida? Não foi Deus, não escutasse a voz de Deus direito. Então, queridos, a ganância, o desejo, ser iludido pelas propagandas, a propaganda está aí, está dizendo lá, compre 60 vezes, rapaz, 60 vezes demora, Lúcio? 5 anos,
Quando tu vê, chega no terceiro ano, tu olha para aquele bem e diz assim, meu Deus, ainda falta ainda mais 2 anos. Misericórdia. O Zé que está aqui, que é o meu filho que vai ministrar depois aqui, eu me lembro que no começo da minha vida, meu irmão, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas o meu grande problema era a infidelidade de Deus. E eu chegava assim, eu ia para a igreja e Deus... E o pastor falava e dizia, seja fiel. E eu dizia, não vou ser fiel nada. Eu vou pregar e vou comprar material de limpeza e vou levar lá na igreja. Eu vou comprar cesta básica e vou levar lá na igreja. Até um dia, o Espírito Santo falou forte no meu coração. Eu escutei audivelmente a voz do Senhor dizendo, quem foi que te colocou como pastor? Eu não fui. Se tu está querendo ser pastor, de Deus não é. Eu queria fazer a gestão do pastor, não sendo o pastor. Por isso que vivia na maldição. Eu era militar e tinha aqueles... A gente, quando é militar, recebe uma conta ouro do Banco do Brasil. É assim, eu também recebesse. E eu tinha um limite lá na época. E eu vivia naquele limite do cheque especial. E com o coração duro para a obra do Senhor. Um dia eu estava assim, apavorado. Desanimado da vida. E eu entrei no banheiro do quartel. Não sei se alguém aí já foi militar, mas o banheiro do 63BI era fedido. Apesar de limpar, era fedido o banheiro. Eu peguei um banheiro daquele, ajoelhei e disse, Jesus, eu quero ser fiel. Me ajuda que a partir de hoje eu vou ser fiel. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Deu uma louca na minha cabeça, eu pedi as contas e fui trabalhar de auxiliar de mecânico no Amorim. Eu fui ganhar, sabe quanto? O dízimo que eu deveria dar quando eu era militar. Mas eu tinha feito um propósito no coração dizendo, Deus, eu quero ser fiel. Tu acha que foi fácil o primeiro mês? Não, meu irmão, não foi fácil, mas eu fui fiel. Eu não tinha um carro para andar, só tinha uma bicicleta. E mesmo ganhando o dízimo que eu deveria dar, eu comecei a dar o dízimo desse pouco, e neste ano, ganhando um salário mínimo um pouquinho, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Consegui comprar uma bis. Eu era chacota lá no exército, eu andava de bis, todo mundo dizia, isso é coisa de mulher. Depois um monte de gente comprou a bis. E eu chegava lá com o Fusca, comprei o Fusca, pisava na marcha assim, no freio, Sérgio, recebia a bola da marcha, aquele siri assim, miudado, coisa mais linda. E foi o primeiro carro, eu consegui, porque eu comecei a ser fiel ao Senhor. As coisas começaram a acontecer quando eu entendi que ser fiel ao Senhor ultrapassa a vida material, mas entra numa dimensão espiritual. Meus irmãos, negócio mal feito, acumulado, e eu vi tantos colegas, que entraram pelo caminho da ganância e fizeram um mau negócio. Tinha um carro, estava até bonzinho o carro, aí perderam um monte de dinheiro para comprar um financiado, e olha, o financiamento dava para pagar 3 carros daquele lá. Mau negócio. Quando a gente é fiel ao Senhor, a gente ora ao Senhor. Senhor, se for da tua vontade, tu vai abrir uma porta. Mas eu peço, como Gideão faz uma prova com Deus, Deus, se amanhã o velo tiver molhado e tudo seco em volta, eu vou fazer a tua vontade. E aí Gideão diz, chegou lá, estava molhado e tudo seco, não, Deus, não dá mais uma chance, Deus. Eu vou fazer agora o contrário. Se amanhã tiver tudo molhado e o velo seco, aí eu vou. E aí aconteceu. Faça uma prova com Deus, não. Faça uma prova, Senhor, se é para comprar essa casa, tu vai abrir uma porta, Senhor, eu vou receber um dinheiro para dar essa entrada, não tem de onde dar esse dinheiro. Se tu for fiel, Deus vai abrir uma porta, em nome de Jesus. Eu me lembro, queridos, que uma vez eu fiz um consórcio, e esse consórcio eu paguei assim, um ano desse consórcio era de 60 meses, eu paguei 1 ano, e desisti de pagar esse consórcio, desanimei, sem dinheiro na época, aí o Zeke nasceu, e eu disse, não, vou deixar de pagar esse consórcio, mas sempre sendo fiel ao Senhor.
E eu me lembro que um dia eu estava numa situação financeira muito difícil, eu tinha que pagar uma conta, e eu fui orar ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Tu sabes o meu coração, essa conta que eu preciso pagar, não foi conta que eu fui fazer, não foi conta que eu fui buscar, não foi por causa de ganância que eu estou com essa conta para pagar, mas é necessidade. E naquele dia, meu irmão, eu fui na minha caixa de correio, coisa que eu nunca vou, é na caixa de correio. As coisas, fico lá na caixa de correio, ainda mais hoje que é tudo online, né? E eu cheguei lá na caixa de correio, fui dar uma olhada na caixa de correio. Cheguei lá na caixa de correio e tinha uma carta do consórcio que eu tinha feito, dizendo: ei, querido, o consórcio já terminou e tem tanto para tu receber. Tinha dado juro, meu irmão. Meu Deus, deu para pagar as contas e ainda levar a galera para comer uma pizza. Foi só glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos surpreende de forma extraordinária. E eu me lembro, queridos, eu vou falar outro testemunho aqui, que eu vivi. Está aí o meu filho que está aqui comigo, que vai ministrar daqui a pouco, que viveu comigo essa situação. Eu me lembro de momentos na minha vida que eu comprava roupa para o Zeke, lá na loja Renner, e eu pagava em 8 vezes, Sérgio. Imagina, pagar 8 vezes. E aí eu comprava roupa para ele, e um dia ele chegou na igreja, uma irmã olhou assim para ele e veio me procurar: pastor, o teu filho vive andando de bermuda, que coisa, o senhor é um pastor, o filho do pastor. Minha irmã, isso era uma calça. E ainda falta 3 prestações, ele cresceu. Agradeço a Deus que ele cresceu, mas ainda falta 3 prestações. A senhora quer me ajudar a pagar para me comprar uma calça para ele? Ficou quieta. Mas é verdade, eu podia me endividar para comprar uma calça para ele? Podia, mas eu disse: não, vai aguentar, vai assim, né? E eu sei que ele era assim, bastante energia, não era... É energia, né? Não é bagunceiro, tinha energia, né? E eu me lembro que ele rasgava assim as calças. Eu chegava lá, levava num sapateiro, botava um couro, né, Zé? Botava uns couros assim na coisa, o tênis dava aquela consertada que o bicho chutava tudo quanto é pedra, né? Mas eu sempre no caminho do Senhor, sempre na fidelidade de Deus. E um dia eu estava muito bem, assim, Deus tinha prosperado em algumas áreas na minha vida, e meus filhos estavam estudando em escola particular. E aí em 2013 eu sofri um acidente e tive que apertar tudo, parou os negócios que eu tinha, e eu cheguei, chamei eles, botei meu filho, a minha filha, a minha mulher, e disse: olha, queridos, a partir de hoje, nós vamos ter que mudar o nosso estilo de vida. Aquela bolachinha que vocês veem no mercado que estão acostumados a comer, nós vamos comer mais baratinho. Nós vamos comer mais baratinho. A escolinha que vocês estudam lá, que estavam acostumados, vocês vão sair da escolinha e vão estudar na escolinha lá perto da igreja, que é pelo estado. Mostrei tudo para eles, eu não escondi. Poderia me endividar, dizer: não, o que eu não tive, eu vou dar para o meu filho, vou dar o meu jeito, vou vender isso, vou vender aquilo para me apertar. Não. Eu chamei a minha família e disse para eles: ó, agora vai ser assim, né? Nós vamos... E ninguém morreu, né, Zé? Ninguém morreu. Ficamos 10 anos sem comprar roupa, mas não, ninguém morreu. Foi bênção de Deus. Deus faz, meus irmãos, quando a gente é fiel ao Senhor. Hoje as tentações estão aí, as propagandas estão aí. O vendedor, a gente chega numa loja, a roupa ficou horrível na gente, mas como ficou bonito. Mulher, essa aí a coisa mais horrível, né? Fica aquela roupa toda desajeitada e a vendedora diz: não, ficou lindo nada. O vendedor quer empurrar, né? Nada contra o vendedor, mas é a realidade. O vendedor, ele vive das metas, né? Então, às vezes, tem vendedor que não é fácil. A Bíblia diz que a gente tem que ser honesto. Então, meus irmãos, fidelidade nos negócios, fidelidade em todas as coisas, planejamento familiar, planejamento financeiro. Eu sempre planejei a minha parte financeira. Eu sempre, né, hoje a gente usa, tem até aplicativo para o celular que tu consegue baixar para fazer o teu orçamento familiar. Sempre no meu orçamento familiar eu coloco o meu dízimo e depois o que eu preciso pagar. Deus tem abençoado a minha vida. Mas ia lá na luta, trabalhando, lutando, para que um dia Deus abençoasse.
E aí, eu lá consegui comprar um carrinho, melhor, consegui comprar uma moto, que eu fui pesquisando, comprei uma CB lá na Laguna, lá, e achei uma moto boa e trouxe para cá. E eu me lembro que apareceu a oportunidade de comprar o terreno ali no Celino Martins. Meu terreno lá é de esquina e um terreno do lado. Eu comprei 2 terrenos na época. Dei o carro e a moto. Quando cheguei em casa, disse para a mulher: amor, troquei o carro de entrada num terreno e dei a moto de entrada no do lado. Ela disse: Jesus amado, agora que a gente estava melhorzinho. E aí não é nada, meu irmão. Levei ela lá para ver o terreno. Quem conhece lá o Celino, antigamente não tinha, depois da ponte era só lama. Eu levei ela na cabeceira da ponte e disse assim: tá vendo aquele coqueiro lá? Ela disse: tô. Eu comprei lá. Eu disse: meu Deus, e a estrada, quando é que vai? Não sei, um dia vai ter. Olha, foi difícil, né? Mas graças a Deus, Deus fizeram a estrada e hoje está lá, a nossa casinha. Então, meus irmãos, não é fácil, para ninguém não é fácil. Eu, quando comecei, era militar, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu morava lá na Cajueira. Alguém conhece a Cajueira? Aqui? A Cajueira. No tempo que eu morava na Cajueira, eu não tinha o túnel. Eu tinha que dar a volta lá na costeira. E eu não tinha dinheiro para o ônibus, meu irmão. Trabalhava lá no Estreito, sem dinheiro. O tempo que o pão no Imperatriz era 1 centavo. Eu chegava, saía, dava aquela volta toda na Cajueira. Chegava ali na Mauro Ramos, tinha que andar até o Imperatriz, que era outra pernada. Chegava lá, comprava 5 centavos de pão, dava 5 pão, botava 2 no bolso de cá e ia comendo até chegar lá no serviço. Morri? Não morri. Deus cuidou da minha vida. Fui fiel ao Senhor. Às vezes as pessoas acham, olha a gente assim, mais ajeitadinho de terno. Não, isso aí caiu de paraquedas. Não, meu irmão. Foi muito trabalho, foi muita luta, foi muita renúncia, fidelidade a Deus. Se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembro que eu comecei a construir a minha casa, sendo fiel ao Senhor. Era fácil? Não era fácil. Eu trabalhava de um lado, a Cátia do outro, entregando pizza de noite para pagar o pedreiro no outro dia. E a gente começou a fazer a casa. Eu fiz a minha casinha, quem conhece lá sabe, 2 apartamentos pequenos, que eu alugava. Depois eu fui morar na casa pastoral, voltei para minha casa, então hoje é 2 apartamentos. Eu moro, o meu quarto eu fiz um e a cozinha no outro. Que a gente tem que sair para a rua, assim, dia de chuva é um trabalho. Mas eu estou louvando a Deus, porque é meu. Deus me deu, aleluia. E aí, meu irmão, não foi fácil, né? O Zé que sabe. Quando eu terminei o primeiro apartamentozinho, eu aluguei e fui morar lá, né, Zé? A gente chegava lá, eu recebia o aluguelzinho, ia direto para o mercado dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado porque tu abençoasse a minha vida. Então, meu irmão, seja fiel ao Senhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar aqui só algumas aplicações práticas, que eu tenho que dar o tempo para o Zeike ainda, para que não seja muito longo. Então, algumas aplicações práticas: crie um orçamento familiar, registre tudo que entra e tudo que sai. Hoje os bancos, até o próprio banco fornece lá no aplicativo qual é a tua entrada e qual é a tua saída. Faça isso, faça um planejamento familiar, defina as prioridades básicas, aquilo que tu já tem mais para pagar, fuja das dívidas desnecessárias por impulso. Meu irmão, não compre aquilo. Antes de comprar, ore a Deus. Antes de comprar uma roupa, antes de comprar um sapato, veja se você realmente precisa daquilo, porque tem muita gente que está com guarda-roupa cheio de roupa que nunca usou, ou se usou uma vez só, Então, faça isso. Busque uma educação financeira, leia, aprenda sobre poupança, sobre investimento, ser transparente com você, com a sua família, com a igreja. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Você, homem, preste bem atenção. Sabe qual é o maior investimento que eu fiz na minha vida? Sempre foi o maior investimento, foi na minha esposa.
Eu sempre investi o máximo que eu pude na minha esposa, no cuidado com ela. Se ela precisasse ir no salão, eu sempre tinha ali a reservinha para ela no salão. O que ela precisasse de creme, sempre investi na minha esposa. O melhor investimento que um homem faz não é na casa, não é no carro, não é em guardar dinheiro na poupança. O melhor investimento que você faz é na sua esposa, porque o maior beneficiário será você. E olha, o casamento feliz é quando o camarada investe na esposa, a esposa fica feliz, né? Então tem tanta gente que se enrola em um monte de dívida e a esposa sempre fica por último lugar. Não, invista na tua esposa. Se você não tem feito isso, separe lá no teu orçamento: dízimo, as minhas compras, mais um dinheirinho para minha esposa. Ela tem que ter um dinheirinho, ela tem que ter um vestidinho novo, ela tem que ter um sapato novo. Invista, é isso aí, irmã. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. O maior investimento é na esposa, né? Meu irmão, tem gente que fica preocupado, né, de dar o cartão para a mulher. Não tem nem cartão, meu cartão está com a Cátia. Meu cartão está com a Cátia. Ela sabe, ela é prudente, ela sabe que pega o cartão, não vai lá e compra um monte de coisa. Ela fala comigo quando precisa comprar alguma coisa mais cara, mas ela tem o meu cartão está com ela, né? Eu confio na minha esposa, eu invisto na minha esposa, né? E o meu casamento é feliz por causa disso, né? Uma das coisas, né? Então, lembrar da generosidade atrai o favor divino. Seja generoso, querido. O obreiro deve entender que a sua vida financeira faz parte da espiritualidade. Uma pessoa que fica preso em dívidas, ela não consegue dormir direito e ela se torna escravo de outras pessoas. O financiamento, não sou contra financiamento, já financiei várias coisas, né? Eu já financiei carro, já financiei um apartamento que eu tenho e até hoje me arrependo, porque não orei também. E comprei um apartamento lá na Palhoça, no fim do mundo lá, e quando aluguei ainda sofri um monte. Então, porque não orei a Deus para comprar aquilo, né? Até hoje está lá aquele negócio lá. E eu estou pagando, né? Estou pagando, financiamento estou pagando, mas às vezes, ore a Deus, busque a Deus, diga: Deus, é da tua vontade. Todos nós vamos cometer erros. Vamos fazer, às vezes, negócios que vamos nos arrepender, mas quando a gente ora a Deus, pede a direção de Deus, Deus confirma aquilo que é para nós. Deus faz coisas que a gente não entende, né? Coisas extraordinárias. Querido, Deus tem algo para a tua vida. Ainda que tu esteja numa situação, pastor, às vezes a tentação vem. A tentação vem, as dificuldades vêm, e a primeira pessoa que eu quero esquecer, é do Senhor. É não ser fiel ao Senhor. Não vale a pena, né? Seja fiel, contribua, seja fiel. Ainda que as vozes dizem: ei, não contribui, não faz isso, não faz aquilo. Amém? Que Deus abençoe você. Eu já orei? Não orei? Então coloca a mão no teu coração, deixa eu abençoar a tua vida. Maravilhoso e eterno Deus, queremos te louvar, Senhor, pela vida destes homens que tu levantastes para este tempo aqui na cidade de São José. Abençoa os teus filhos, Senhor, que eles possam cada dia mais estar na tua presença e possam, Senhor, glorificar o teu nome através das suas vidas, através do seu ministério. Em nome de Jesus, dá unção, Senhor, que quando eles abrirem as suas bocas para ministrar a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, esteja com eles e que a tua graça, Senhor, se manifeste através da ministração dos teus filhos. Fica conosco e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Então, sejam bem-vindos, que honra estar aqui, podendo contribuir com o ministério de vocês, aqueles que estão começando e aqueles que também estão aprofundando o seu chamado fundamentando seus princípios. Então, nós queremos
começar com a importância da liderança pastoral e entendendo que a liderança pastoral é muito mais do que uma posição de autoridade. Então, você que é obreiro, você que é líder, pastor Itamar, que pastor, glória a Deus pela sua vida, pastor Itamar, não é só nós chegarmos e começarmos a dar ordem para as pessoas que estão na igreja. Meus irmãos, as pessoas que estão na igreja não pagam para estar lá. Elas não são pagas para estar lá. Elas são voluntárias. São pessoas que estão lá de coração, que vão porque querem. Então nós, como obreiros, não podemos obrigar. Não, você é obrigado a estar aqui. Não, você é obrigado a estar na EBD. Não funciona assim a liderança pastoral. Nós somos servos, nós estamos no voluntariado, trabalhando com ovelhas, trabalhando com algo que não é nosso. A igreja não é nossa. A igreja, eu sou pastor no Zenaide, mas a igreja do Zenaide não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. E eu tenho que cuidar daquilo que não é meu. Então, entendendo a liderança que não é nossa, e aqui eu quero dar só uma dica aí para a prova. Repita aí. Você serve mais do que manda e só manda porque serve. Amém? Então você serve mais do que manda e só manda porque serve. Uma igreja que te olha só mandando e não serve para nada, não limpa a igreja, meu irmão, você não tem autoridade, você não vai ter moral. Então, entendendo aqui a questão da liderança, vamos entender um pouco da integridade. Então, a demanda da liderança, ela além de sabedoria, porque sabedoria quem pede, Deus dá, discernimento, que na oração nós adquirimos, e a dedicação que vem junto com o ministério, ela exige integridade. E nós vamos entender um pouco sobre o que é integridade, certo? Então, para nós sermos bem lúdicos, imagine aí um navio, né? Que temos aqui um navio, um pouco esquisito aí por causa do Data Show. Então, meu irmão, tu vai entrar no navio aí, para os que têm uma condição financeira melhor aí, então vamos andar de Tobata, amém? Fui missionário lá para o Rio Amazonas, estamos lá no Rio Amazonas, e aí a gente vai entrar num teco-teco, William. E aí você vê que tem um furo no casco do barco. Você vai entrar naquilo lá, meu irmão? Você vai entrar porque você é servo de Deus, amém? Mas a integridade do casco está comprometida. Então, a definição de, por exemplo, um avião, o pastor Júnior estava aqui, e eu lembro do testemunho que ele teve, que ele conta de quando ele estava indo para Cuba, e ele fala que o piloto do avião abria assim a janela e limpava assim a janela. Então, você vai querer entrar num avião assim? Não vai querer. E da mesma forma, você não vai querer ouvir um obreiro que não tem uma vida de integridade, que tem uma vida sexual depravada, que não tem uma vida financeira estável, que não está íntegro, não está por inteiro, está por metades. Então, a definição de integridade é entendida como inteireza, coerência, transparência. Então, essa seria a definição de integridade. E existem algumas áreas que nós precisamos ter integridade. E a primeira delas é integridade pessoal. Meu irmão, ser íntegro no âmbito do seu ser, do seu eu, é quando aquilo que eu penso, diga, penso, acredito e falo, anda de mãos dadas com o que eu faço. Então tem gente que fala aqui que na casa dele é ele que manda, que não sei o quê, mas chega lá, ele encontra uma esposa que não é bíblica, que manda na sua casa, que é a general do seu lar. Então nós vemos muitas pessoas que dizem tantas coisas, que falam tantas, mas não têm integridade. Falam, mas não são. E isso nós devemos buscar a mudança em oração. Então, às vezes, meus irmãos, às vezes a gente não vê os erros que nós temos. Às vezes nós não vemos que aquilo que a gente fala, a gente não é. E por isso nós precisamos orar. A vida de integridade não é possível sem oração. Quem é que sonda o nosso coração, meu irmão? É o Espírito Santo. Então, às vezes, você está lá pregando sobre santidade, pregando sobre o Espírito Santo, e são coisas que você não tem, que você não busca, que você não se importa. Então, a integridade pessoal,
ela fala muito sobre nós e muito sobre aquilo que nós oramos. Então, eu canto da bondade de Deus, mas quando eu saio daqui, como disse o pastor Ezequiel, eu canto aqui a bondade de Deus, mas quando eu saio daqui eu sou grosso com as pessoas. Chego lá no mercado, a atendente fica atrapalhada, eu já começo, não, e aí, eu estou pagando. Meu irmão, se você é assim, você precisa orar. Você precisa de um amigo, de alguém que coloque o dedo na sua cara e diz, você está errado, porque você está. Uma vez eu estava dirigindo e alguém me corta na BR, e aí eu vejo um obreiro da igreja me mostrando o dedo. E eu falo assim, meu irmão, onde é que está a integridade? Onde é que está a integridade? Nós temos a roupa de vir na igreja, porque na igreja somos um, mas em casa eu sou outro. Não, aqui eu dou glória a Deus, mas lá em casa, meu irmão, quem manda não é Deus, quem manda sou eu, a última palavra é minha. Você está entendendo? Então nós prezamos de integridade. Eu afirmo que Deus é santo, mas eu não cultivo uma vida de santidade. Aqui dentro eu sirvo, mas lá fora eu sou indiferente. Eu não me importo com as almas. Aqui eu cumprimento, aqui eu dou paz ao Senhor, aqui eu oro. Eu oro mais por pessoas aqui dentro da igreja do que pela minha família dentro de casa. Então, a vida de integridade pessoal é interessante. E nós vemos isso no culto. Meu irmão, qual dos dois obreiros aqui está adorando a Deus? Nós sabemos. Daí a gente pensa, não, mas os dois estão adorando, cada um no seu jeito. Não, meu irmão, porque a adoração diante de Deus exige reverência, exige se prostrar, exige levantar as mãos, sinal de rendição, é lugar de glorificar Deus, é lugar de cantar a Deus. Você veio no culto para fazer o quê? Daí está lá o pastor, o pastor ora, e está lá, e está dando a vida, o pastor voluntário, está lá, cansado do emprego, mas ele está íntegro, está por inteiro na igreja, está lá, ele se esforçou entre os intervalos do trabalho para pregar, e o obreiro está lá indiferente. O obreiro, porque eu não concordo com a pregação, meu irmão, nós não viemos aqui por teologia, eu vim para a igreja para adorar ao Senhor. Você tem um Deus, e o seu Deus não é o seu pastor. O seu Deus, a Ele eu adoro. Meu pastor vai ter erro. Tu não vai concordar com tudo que o seu pastor vai pregar. O pastor Júnior aqui falou sobre escatologia, pré e pós. Meu irmão, mesmo que isso não seja salvífico, talvez você não concorde com a teologia do seu pastor. Nós não podemos diferir em salvação, em questões cristológicas, mas etc. A adoração revela a sua integridade no culto, a sua integridade pessoal. Se você está lá por inteiro, mas não, a gente vai para o culto e a gente acha que é mais um evento, que é mais... E não é assim, meus irmãos. O obreiro não vai para o culto prestar culto. O obreiro vai para a igreja porque ele já está em culto. A sua vida é uma vida de adoração, amém? Então, temos a integridade familiar. Então, temos aqui um homem, um homem das cavernas aqui que abraça a sua família. Ser homem por inteiro. Nós estamos repletos de meios homens. O reflexo do culto no meu lar é o reflexo do meu culto na igreja. Meus irmãos, eu lembro da minha avó Marisa, a mãe do meu pai, que já faleceu. Eu lembro que as últimas palavras dela para mim foi assim, eu gosto muito de jogar videogame. E aí eu tava jogando videogame e ela falou assim, vai estudar, guri! E eu falei assim, puxa vida, que véia chata. E aí ela foi embora. Só que eu não sabia que essas eram as últimas palavras que ela ia me dar. Ela saiu, no outro dia teve um AVC, e na outra semana ela foi a óbito. Meu irmão, eu não fui íntegro com ela. Eu estava pela metade. Eu estava do lado da minha avó, mas eu não estava por inteiro ao lado da minha avó. Eu estava do lado da minha avó estava falando comigo, mas eu não estava em integridade, inteiro, em totalidade. Você está do lado da sua esposa está em depressão, mas você não percebe porque você não está inteiro do lado da sua esposa. O seu filho tem problemas com masturbação e você não entende. Você é obreiro de Deus, você ora, você vai para a igreja, você cura as pessoas, mas você não consegue perceber o seu filho porque você não está em integridade com o seu filho. Por isso, nós precisamos ter essa integridade, estar por inteiro.
Quando o meu filho falar e ele vai te incomodar, você precisa estar por inteiro ali. Eu fiquei muito bravo com a minha avó, mas eu me arrependi. E meu irmão, a vida de um obreiro pode ser uma vida de arrependimentos, se você não ser um obreiro íntegro. E falando ainda em integridade familiar, nós temos também a integridade no seu casamento. Nós não podemos esconder de Deus os problemas que temos familiares. Talvez você... Meu irmão, tem obreiros aqui que não têm vida sexual mais por causa de problemas familiares. Tem obreiro que acha que o silêncio pela paz vai resolver problema, e não vai, meu irmão. Minha esposa é enfermeira, está aqui a Poliana também enfermeira, e ela me ensinou que ferida não se cura com o tempo. Ferida infecciona, gangrena e tem que amputar depois. Se você ficar em silêncio porque você quer paz no seu casamento, você não vai ter casamento, você vai ter separação. Seja íntegro. Viva por inteiro. Viva as dores, a chateação, a irritação por inteiro. Seja homem para sua mulher, não meio homem, não meio obreiro. Seja por inteiro, íntegro, um obreiro íntegro. Sabe, eu tenho pavor de um dia eu for dobrar o meu joelho e a minha esposa olhar para mim e falar assim, tá tudo bem? Tá com algum problema? Já pensou, meu irmão? Que vergonha que ia ser pra gente? Mas que quando eu dobro meus joelhos, a minha esposa nem ligue, porque já está acostumada. Antes de ligar para o pastor, orar por ela, ela vai falar assim, não, aqui em casa tem o homem de Deus. Aqui tem o obreiro íntegro, que ama a Deus, mas me ama também. Então a integridade familiar fala sobre isso. Sobre as finanças, o pastor Júnior falou aqui muito bem. Amém. Sobre finanças, o pastor Júnior falou muito bem. Nós precisamos... o Jonathan falou algo muito legal lá em Tubarão, sobre o devorador, às vezes pode ser você mesmo. Às vezes a gente pode estar com o foco errado. A gente gosta muito de culpar Satanás para se evitar de responsabilidades. Então, às vezes, como o pastor Júnior aqui falou, você passar um monte de coisa, a única coisa que você não precisa, você não vai usar e depois vai ficar com dor de cabeça. Amém? Enfim, nas contribuições, se você não é exemplo para a igreja não vai contribuir, você não pode ser hipócrita. Se você não está disposto a abençoar o ministério onde você está, não lhe aconselho a ficar, meu irmão. Vá para outro lugar. Aqui, não, sem fidelidade, sem amar o que você faz, não faz sentido você estar aqui. Então, a segunda coisa que eu queria trabalhar é a movimentação financeira. O artigo 16, parágrafo 3º do nosso novo estatuto vai dizer: os locais de culto e congregações de templos próprios, salões alugados, casas de culto, pontos de pregação, não poderão, em hipótese alguma, abrir conta bancária ou realizar qualquer tipo de movimentação financeira. Toda arrecadação, despesa ou investimento deverá ser gerido exclusivamente pela igreja sede, a qual caberá responsabilidade contábil e administrativa pelas finanças da congregação. Amém? Então, meu irmão, vamos fazer um negócio aqui. Manda no meu Pix. Meu irmão, se você não prestar conta disso, tem irmão que não quer a tua prestação de conta. Ele só quer motivo para falar mal. Então, o artigo está aqui e o parágrafo está aqui para te proteger a não fazer isso. Meu irmão, não posso. Não posso, meu irmão. Não, senão vai dar ruim. Não faça. Não faça. É um conselho que eu lhe dou e uma regra que está imposta no nosso estatuto. Amém? Então, interpretação, ou melhor, integridade doutrinária. Aqui já deu meu tempo, mas... meus irmãos, Paulo aos Gálatas vai falar muito sobre isso. Às vezes a gente tem frases de efeito que são muito famosas e isso às vezes acaba virando doutrina, igual batalha espiritual. Tem muito livro, muito demônio falando sobre batalha espiritual e tem gente lendo muito livro de gente endemoniada falando sobre isso e pouca Bíblia. Não, porque é o Zé não sei o quê, é o... Sabe o nome de todos os demônios, não sabe o nome dos 2 discípulos, mas sabe o nome de todos os demônios. E aí, meus irmãos, a gente acaba, por exemplo, o prego o tempo todo, se preciso, use palavras, é uma frase específica
para uma pregação específica e um tempo específico. Mas como eu não vou pregar o tempo todo, não vou usar palavras. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé não vem por ver ação e ação do homem de Deus. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra. Pregue sem palavra, mas pregue com palavra também. Como ouvirão se não há quem pregue, não quem faça? Então nós temos que fazer também. Frases de efeito não viram doutrinas, assim como experiências espirituais também não. Tem obreiro, uma vez um obreiro chegou assim para mim, pastor, a minha filha sonhou que ia casar com um loiro e eu sonhei que ia casar com um moreno. Qual é a interpretação senhor? Eu falei assim, isso é do diabo, meu irmão. Que igreja fala sobre isso, meu irmão? A Bíblia está se importando com isso. Deus se importa com a sua glória. Deus se importa em estar assentado no trono e não divide a sua glória por ninguém, meu irmão. Daí a gente acha que a gente é o personagem principal da história da humanidade. Que você tem que ser beneficiado pela Bíblia, pelo Deus de Israel. Não, meu irmão, você é coadjuvante, você é servo, você está abaixo, amém? Se você quer bênção, o evangelho e o cristianismo, o protestantismo, não é a religião certa para você.